Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Power Minds. E hoje eu estou aqui com a Aline Xisté, que é psicoarquiteta. E ela vai explicar um pouco mais para a gente do trabalho dela, da profissão dela, de como que ela decidiu se tornar arquiteta e ir para essa vertente, que é a psicoarquitetura, e vai inspirar outros profissionais, outros arquitetos que também estão ali no início da profissão ou que já estão há algum tempo, mas se sentem perdidos, às vezes querem um novo propósito na profissão. Ela vai mostrar como que ela trabalha, como que isso fez sentido na vida dela, vai contar um pouquinho da história dela pra gente. É isso mesmo, Aline? Isso mesmo. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Por nada, é um prazer ter você aqui. É um prazer poder falar do que a gente faz, né, com tanto carinho. E aí, assim, na verdade eu acho muito engraçado, porque as pessoas muitas vezes abordam achando que eu sempre soube o que eu queria, né? Muitas vezes, assim, é engraçado. É verdade. Nossa, como é que surgiu? Eu sempre quis ser arquiteta. Não foi essa a minha história. Olha mesmo? Eu fui uma pessoa muito confusa, porque eu gostava de muitas áreas diferentes. Eu comecei outro curso antes da arquitetura. Eu comecei estatística aplicada em outro país. Bem diferente, né? Arquitetura e estatística aplicada. Totalmente, nada a ver. Aí, quando eu precisei retornar para o Brasil, porque eu morei lá muitos anos com a minha mãe. Você morou aonde, perdão? Em Portugal. Portugal, morei legal. 11 anos lá com a minha mãe. É mesmo? Sim. Olha só. E aí, nós retornamos, então eu vi a possibilidade de escolher com mais cuidado o que eu queria fazer. Então, foi ali que eu parei, pensei em ser paleontóloga, pensei em ser Caramba! Pensei em ser... Gente, mas assim, muita coisa. Eu era fissurada em dinossauros quando eu era mais nova. Entendi. E depois eu comecei a ter um prazer ali pelo inglês também, pensei em ser professora de inglês e tô assim, né? Mas perfeito, com uma conversa ali com meu irmão e tudo mais, eu decidi fazer arquitetura. Comecei, tudo certo, só que no 6º período eu tive uma crise existencial. Porque eu fazia muitas coisas, eu trabalhava final de semana, como é que era lá em casa, né? Eu tive uma... Isso já no Brasil? Isso já no Brasil. Legal. E aí eu fico muito grata até, porque a dar valor ao esforço, eu aprendi muitas coisas com minha mãe, e isso foi um ponto que eu aprendi muito com meu pai. Porque ele bancava a faculdade, eu fico muito grata, porque eu sei que muitas pessoas não têm essa possibilidade, Sim. mas todo o resto era comigo. Então, se eu queria comer fora, se eu queria fazer uma viagem, se eu queria me vestir bem, então assim, na faculdade eu tive que começar a trabalhar. E ali, nessa época que eu quase desisti no 6º período, eu estava extremamente esgotada, porque eu trabalhava no final de semana com eventos, eu estagiava que naquela época nem era tão remunerado, enfim. Estágio no passado era, pô, você vai vir aprender. Exatamente, e era o que eu queria, na fazer verdade. as cargas horárias ali da faculdade, pronto. E além disso, eu ainda dava aula particular de inglês, então assim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu fiquei extremamente exausta. Nisso, vinha a galera da faculdade falando, não, mas a arquitetura não dá dinheiro. Não, eu só faço por amor. Eu falava, gente, como assim? E aí a cabeça... Esse esforço todo, e aí como que não dá, né? Não vou ter estudar um retorno. 4, 5 anos por amor? Não, peraí. Também é por carinho, mas Sim, preciso, né? Quero ter uma vida confortável, enfim. Eu sempre fui bastante ambiciosa, principalmente nos últimos anos, e desenvolvi muito isso. E foi ali que eu falei, não quero mais. 6º período. Mas o meu não quero mais foi não quero mais mesmo. Eu já tinha... É porque às vezes a pessoa, vou desistir. Mas o meu foi mesmo. Foi um basta. Um basta. Eu tava exausta. Eu falei, não quero mais. Aí já tinha pensado, vou ser professora particular de inglês. Talvez eu vou receber um pouco menos, mas vou ter uma vida mais tranquila também. Porque não adianta eu não receber e ter uma vida estressante. Sim. Mas ali eu não sei o que aconteceu, sabe? Deus, uma luz divina. Eu falei, vou dar uma última tentativa. Última. É a última cartada que eu vou dar. Aí eu mudei de instituição de ensino. Nessa mudança, eu atrasei 1 ano de faculdade, eu me formei quase com 26 anos, e isso é bastante tarde. E ali, naquele momento, eu falei, cara, eu vou dar tudo de mim aqui agora, porque depois disso já era. Só que aí as coisas começaram a andar, eu comecei a ter mais prazer, eu comecei a ter um meio em que eu acho que o meio, eu tenho certeza. A ambiência ali. A ambiência, ela influencia muito. Então, você falou que você trocou de faculdade, né? Então, você trocou totalmente a ambiência que você tinha. E era, inclusive, bem mais desconfortável, porque era muito mais longe de onde eu morava na época, mas eu estava disposta para ver se realmente, né? Entendi. E isso te ajudou, essa troca fez sentido. Muito. Porque ali eu tive contato com... Enquanto na outra era assim, só vou fazer o suficiente para passar, ali, gente, era uma guerra de quem vai fazer melhor. Eu ficava assim, com vergonha de apresentar uma coisa mais ou menos. Olha só. Então o padrão... Te jogou pra cima, né? Num nível que eu fiquei, ok. Aí esse esforço de fazer melhor acaba te dando mais sentido pras coisas, né?
Com certeza. E eu tive contato com outras pessoas no meu estágio dessa época que eram dessa universidade. E eu olhava, caramba, que diferente a forma que eles veem a profissão deles, a forma que eles veem com seriedade o trabalho deles. E foi aí que eu fui. Perfeito, eu gostei, continuei. Só que quando eu me formei, eu sempre fui meio espiritada, assim. E eu falei, vou empreender com 2 meses. Olha Não vou só. ver como é isso aqui. Enquanto a maioria procura ali um estágio, uma Estabilidade. empresinha para ficar tranquilo ali 1 aninho, 2, Sim, construir ali um exato. nomezinho, um portfólio. Não, eu vou botar a cara. Não, fui. Eu tava no local que eu sou muito grata por todos os locais que eu passei. Ali eu aprendi, eu fiquei fiquei 1 ano e meio no setor de marcenaria, que é uma coisa que a gente usa muito no nosso trabalho Sim. hoje, é um diferencial nosso. Então, assim, muita gratidão. Porém, eu não tinha identificação com o que se fazia ali. E eu acho que o arquiteto, ele tem disso, ele tem que ter, para ele doar, e é muito tempo, quem sabe o quanto a minha profissão toma ali de energia, você tem que ter muito claro que aquilo tem significado maior do que apenas o financeiro, também o financeiro. Eu Bem encaro a importante. arquitetura como uma arte. É uma arte. A arquitetura E ela é como uma que arte. você vai criar uma arte que você não acredita naquilo? Exatamente. Entende? Então, o local que eu estava, embora tenha sido excelente em muitas outras coisas, eu trabalhei em muitos lugares, eu acredito que foram 4 que eu trabalhei, então eu vivenciei várias coisas. Mas esse foi muito de interiores, mas era um estilo, uma linguagem que não era muito o que eu acreditava. Nem eu sabia o que eu acreditava naquele momento aí, mas aquilo eu sabia que Você não. sabia que aquilo não era. Aí, perfeito. Aí logo veio a pandemia. Aí, ó, vou empreender, veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, e agora? Lascou. O que eu vou? Ferrou, o que eu vou fazer aqui agora? Aí só me restou o digital. Por que me restou o digital? Porque eu não vi de família que eu tinha facilidades de acessos, né? Então a gente nunca passou necessidades, mas era uma classe média ali que não era muito comum contratar arquitetos naquela época. Hoje até que é um pouco mais natural, mas naquela época era uma coisa muito elitizada. Sim. Então não tinha alguém A arquitetura era coisa de rico. Não tinha isso, beleza, não tinha essa indicação. Eu falei, bom, vamos internet, né? Porque é o que nos resta. E aí eu fiquei 2 anos fazendo isso, até hoje eu lembro, gente, eu fico pensando, gente, de onde eu tirei energia, eu acreditei que aquilo ali daria certo, porque não tinha ninguém ido e falado, vem, alguém de perto pra Ninguém eu te ver. ensinava a fazer, ninguém te... Tinha os cursos, ok, mas eu não tinha conhecido alguém que de fato sobrevivia daquilo. Entendi. Então era aquelas pessoas distantes, já com não sei quantos... Quando você olha pra pessoa, você vê ela tá muito distante de você. Exato. Você fala assim, pô, ela já chegou num lugar que talvez eu quero chegar, Sim. mas ela tá muito longe. Ela tá Exatamente. muito acima, tá com 100, 200, 300, Sim, 500 mil seguidores e eu tô com 1.000. E metade dos 1.000 é conhecido. 700 naquela época ainda, tá? 700, 350 da 700. faculdade, 50 família. Exatamente, Né? Exatamente. Mas por algum motivo, uma energia ali maravilhosa, graças a Deus, eu falei, não, vou focar nisso aqui. Aí fiquei incessantemente 2 anos. Ali, perfeito, sem resultado. Assim, eu já tinha procuras no Instagram naquela época, mas não era uma coisa pontual e eram as pessoas que eu já conhecia. Até nisso Sim. o Instagram me ajudou. Porque eram pessoas que eu conhecia, que eu trabalhei no evento, inclusive a primeira cliente da primeira obra residencial executada foi uma pessoa que eu trabalhei nos eventos. Olha só. Mas, um exemplo, se eu não usasse o Instagram para divulgar, ela jamais lembraria que eu trabalhava Sim, com aquilo. verdade. Então, ficava na cabeça das pessoas que eu conhecia. Eu ainda não conseguia partir com o público realmente do Instagram, de outras pessoas da internet, mas ali eu já comecei a fazer devagarinho o meu Aquele trabalho. negócio da pessoa tá rolando e fala, olha, ó, aquela menina. Lembrei. Ó, Ela até que legal. era gente boa, que era sincera. Deixa eu dar uma oportunidade. E foi isso. Então, assim, aí eu comecei até que uma época bem difícil, eu já tava assim, sabe, cansada, eu já tava fazendo isso, eu nem sabia por que eu tava fazendo mais. Porque sabe quando você começa a fazer maquinal? Tô fazendo... Nem tava esperando mais nada, juro, a sensação era assim, nem espero mais, só vou fazer porque... Que tem que fazer. Nesse momento, e eu tinha acabado, pessoas próximas, eu nunca esqueço disso, porque a pessoa com certeza não lembra mais, mas na minha cabeça marcou muito. Uma pessoa próxima a mim, nós tivemos um momento ali de um pouco de uma certa discussão, e eu lembro perfeitamente, enquanto eu já estava exausta do Instagram, sem ter retorno, sem ter... eu lembro perfeitamente as palavras, foi assim, mas quem é você? Que trabalho você faz? Você fica o dia todo no Instagram. Tipo assim, como se aquilo fosse um trabalho, sabe? Como se fosse diversão, tô ali brincando, tô ali perdendo tempo. Eu juro, era um trabalho mesmo, era tipo assim, gente, eu preciso fazer conteúdo, é o meu trabalho, é a parte do meu marketing. Eu sei bem como é que é isso. Trabalhei assim também, eu tive esse período também. Exatamente. Né? Quando é que ele vai arrumar um trabalho sério? Exato. E eu ainda não tinha, apesar dos pesares, eu ainda não sentia tanto isso. Esse foi o único momento que eu senti assim, o que é isso, sabe?
E imagina, você sem resultado, você sem ter retorno e você leva essa. Gente, parece que foi Deus, juro, assim. Em menos de um mês, meu primeiro vídeo viralizou. Bum, despencou. E você lembra do que era esse vídeo? Lembro, óbvio, como não? Você pode contar pra Era um gente? vídeo do Varal Mágico, de uma cliente minha, que foi essa que eu conheci nos eventos. Uma cliente, Legal. assim, eu tenho muito carinho por ela. Porque além de ter sido esse primeiro trabalho, ela veio com muitos outros, inclusive esse do Varal Mágico. Um apartamento que seria para alugar. Só que ela ficou excelente, o projeto. Ela queria uma coisa ali diferente, que seria eventualmente para eles usarem também, mas também, né, para alugar. E aí, era um vídeo que a gente mostrou onde fica o seu varal, no apartamento menor, mais compacto. E a gente deu inclusive, a ideia, a cliente que veio com uma referência disso. É mesmo? Que legal. Preciso dar esse crédito para ela. Só que a forma que a gente fez o conteúdo e a forma que a gente distribuiu tudo ali na área de serviço ficou compacta e muito funcional. Muito bonita, assim. E eu acho que isso fugiu de um padrão e viralizou de uma forma. E principalmente ali em 2020, 2021, né? Sim. Eram outros padrões, então. Outros. Então bateu 4 milhões esse vídeo. Caramba, no Instagram? No Instagram. Que legal. No primeiro vídeo. E 4 milhões no Instagram é muito difícil, tá, pessoal? Porque no TikTok, não é que é simples, mas o TikTok ele é relativamente mais fácil do que o Instagram para poder pra viralizar. Sim, com certeza. Mas, pô, sensacional. Sensacional. E a partir dali, primeiro que eu tive... É porque muitas vezes as pessoas falam isso, tem essa visão, mas viraliza, mas nada a ver. Viralizar é diferente de vender. Orçamento e vender. E realmente é. Mas se você viraliza da forma incorreta. Tudo bem que a viralização, e eu posso falar porque eu viralizei algumas vezes, eu sei bem como é que é o viralizar. Ele é bom e ruim. Ele é bom porque traz um movimento muito grande pro seu Instagram. E se você tiver com a casa arrumada, é o que eu falo. Eu já estava há 2 anos arrumando a minha casa. Então, eu não viralizei por sorte e a pessoa chegou lá, o Instagram totalmente despreparado, sem uma clareza ali na bio, sem as fotos bem programadas, sem um destaque ali bem intencional, a minha imagem ali principal. Então, tudo já tinha sido pensado, porque eu estudei muito marketing nesse meio tempo, né? Só que eu estudei marketing, eu não estudei vendas, eu não estudei gestão. Você sabia promover, você não sabia fechar. Exato. Aí eu sabia fazer vinho. Aí, beleza. Aí, quando veio meu amigo... Eu não estava preparado para aquilo. Muita gente no direct perguntando. Muita! Eu não tinha qualquer estrutura. Muita gente, eu juro, porque eu sou péssima de memória, os números vão se confundindo. Mas eu lembro que foi papo de um mês, foi de 40 e tal a 60 e tal procuras. Naquela época eu tinha pouquíssimas, eu tinha, sei lá, nem 7, 1, 2, 3 por aí, sabe? Mensal. Pra ir pra 60. Então, pra mim foi muita coisa. E aí, o que aconteceu? Veio essa procura toda. E aí eu não sabia muito bem como administrar aquilo ali, não sabia como a gente fala em vendas, a qualificação. Vocês têm que poupar tempo com o cliente que não é qualificado. Exatamente. E doar tempo para o que realmente faz sentido que você está buscando. Eu não sabia isso. Eu não sabia, eu conversava com o que ficava ali até de madrugada conversando. E aí eu ficava irritada porque eu demorava o que realmente eu queria. Ai, olha, meu Deus. Mas perfeito, aí depois decidi, ok, vamos aprender aqui, né? Vendas, gestão e tudo mais. E foi aí que eu fui buscar mais sobre isso. Perfeito. Aí desde ali eu comecei a entender essa dinâmica que funciona mais, sabe? E claro que Instagram a gente sabe que é isso. Tem momentos e momentos. Você não tá inspirado pra isso, gente. Isso mexe tanto com o nosso psicológico. Eu falo muito com as pessoas que... São 2 coisas que eu gosto de falar. A primeira, que ninguém cresce no Instagram de forma linear. Não. A pessoa acha que é assim, a hora que começar a dar certo, vai ser uma linha reta até o topo. Gente, e não vai. Você vai subir, aí vai ter hora que vai cair, aí você vai começar a se perguntar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado? E às vezes você não tá fazendo nada de errado. Só tá num momento ruim. Isso. Mas no longo prazo, se você pega quando você começou lá em 2020 e hoje, o crescimento é absurdo. Exatamente. E outra coisa que eu gosto de falar é que viralização é sorte. Aí a pessoa fala assim, pô, como assim sorte, Arthur? E aí eu falo o seguinte, olha, imagina a Loteria Federal, a Mega Sena. São 60 números, você joga 6. Você tem que acertar 6. Vão ser sorteados 6. Você pode comprar, a Caixa te deixa comprar de 6 a 20 números. Você vai comprar 6, custa R$6, você vai comprar 20, custa R$190 mil, alguma coisa assim. Quem joga 20 tem muito mais chance de ganhar do que quem joga 6, concorda? Sim, lógico. Só que quer dizer que quem joga 20, todas as vezes que jogar 20, vai ganhar? Não, porque tem outros 40 números que a pessoa não escolheu. Pode ser que ela não acerte nenhum dos 20 números, dos 6 ali dentre os 20. E aí eu falo que viralização é a mesma coisa. Quando você posta no Instagram sem estratégia, é o que você falou, o perfil tá despreparado, tá tudo largado, tá tudo jogado,
Você tem uma chance de viralizar? Tem. Teve gente viralizando porque não deixou a criança sentar na cadeira do avião. E viralizou. Exatamente. Sem querer. Aham. Com um vídeo que nem foi a menina que gravou, foi outra pessoa que gravou e ela viralizou. Sim, Só que é igual jogar 6 números na Mega Sena e esperar ganhar. exatamente. Quando você coloca estratégia no seu trabalho, é A como se você probabilidade jogasse aumenta muito. 12 números. Exatamente. Opa, aumentei. Quando você coloca estratégia e frequência, que é o que você fazia, Total. pô, eu não tô tendo resultado, mas eu tô fazendo. Eu vou fazer muito, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor. É como se você jogasse 20 números. Sim. Sua chance de viralizar aumenta muito. Igual você falou, eu viralizei muitas vezes, viralizei algumas vezes. Sim. Mas quer dizer que você vai viralizar todo o post que você postar? Não vai. E olha que eu parei para analisar todos que viralizaram. E tinha algumas características que se Sim. repetiam, que eu entendi. Inclusive, eu até ensinei. Eu fiz um curso, um lançamento de curso. Eu Ah, que ensinei legal. sobre isso, fiz uma aula sobre isso. E assim, quando você aplica, a probabilidade aumenta bastante, mas não quer dizer que toda vez vai. Exatamente. Tem tudo, aí vai uma série de coisas do gancho, a N coisa. Tem uma música que as pessoas criticam um pouco, a música viralizada, mas estimula de alguma certa forma Sim. também performar melhor, mas uma série de variantes. Mas o que aconteceu? Aí eu comecei, aí quando viraliza um, o que acontece é que as pessoas entram mais no seu perfil, então outros que estavam pra baixo começam a ter mais Exatamente. visualização também, gerar interesse. Né? E nessa época eu comecei a crescer, mas eu não tinha essa clareza que era assim. Eu achei, nossa, agora já era. Agora, Zerei o game, me fiquei segura. rica. Fiquei rica. É, mas é. Vai ser sempre assim, vai ser esses 40, 60 todo mês. E aí, foi isso. Aí eu fui, beleza, entendi ali. Então, eu tive um momento que eu fiquei uns bons meses. Aí, nesse primeiro mês, eu ganhei, o que pra mim, eu tava nos meus 700, 800, com muito suor. Eu juro, era assim, em um mês foi tipo 20 mil seguidores como água, assim. Pra mim, na época também, meu Deus. E aí, eu lembro que eu rolava o Instagram, assim, ó, sabe aquela atualização? Aham. Mas, a minha amiga, né, uma amiga que eu tenho muito carinho, que se chama Isa, ela me acompanha todo esse processo também. Legal. Meu amiga, olha, tanto é que eu lembro até hoje, a gente tem um vídeo que eu tenho encaixado os 10 mil. Amiga, daria uma loucura, porque pra mim aquilo, eu não tava acreditando, sabe, eu não tava acreditando. E quando você bateu 10 mil, era aquela época que você só podia pôr a rasta pra cima Não, quando já fazia tinha 10 mil? liberado. Já tinha liberado. Já tinha Porque liberado. antes tinha Eu fiquei todo chateada, um... porque eu falei, poxa, agora que eu queria, né? Não. Aí, beleza. Então, assim, eu lembro que atualizou muito. Foi muito rápido essa atualização, esse crescimento e tudo mais. Só que aí veio, eu entendi que precisava também de... Eu precisava me entender muito, que é isso que você falou. Senão você cai numa pressão, você desmotiva. Gente, isso é muito real. Tem gente que larga. Tem gente que para de fazer. Isso mexe muito com o psicológico. Porque ninguém tá te cobrando nada, mas você acha que as pessoas já estão esperando aquele resultado ali. Pô, o pessoal vai chegar aqui no meu perfil, meus últimos vídeos estão sem nada de like. E agora? Gente, ninguém vai parar pra... E se parar, uma pessoa que definitivamente não merece sua atenção. Porque a pessoa E que não vai comprar. Ela não compraria, mesmo que tivesse tudo chique. Exatamente. Então, assim, aí nesse percurso de lá pra cá, isso foi em 2022, né, que isso aconteceu. Aí já tive altos e baixos, mas eu comecei a olhar o Instagram de uma outra forma. Hoje, não quer dizer que isso não mexe comigo às vezes também, que é um trabalho diário. Não, a gente quer acertar toda vez, né? A gente não quer... Diário. Mas eu não encaro mais do tipo... Na verdade, eu comecei a pensar... Depois que eu entendi esse raciocínio pra vida, minha vida tá muito melhor, juro. Que é o seguinte... Eu não vejo mais... é assim e assim acabou. Sempre vai ser assim. Pra mim, absolutamente tudo na vida é um ciclo. Então, sempre que eu tô lá, beleza, deixa eu desfrutar que daqui a pouco acaba. Isso pros momentos bons, pros momentos ruins, pra tudo. Porque é isso. Aí, quando eu tô mal, eu falo, daqui a pouquinho volta. Isso é Instagram, é ritmo, eu vou continuar aqui no meu trabalho... e aí eu enfrentei um desafio ainda maior, porque as pessoas olham assim, e parece que eu sou muito, de falar, não é uma coisa que eu desenvolvi muito. Você construiu isso. Construí. Eu sou uma introvertida que aprendi a socializar. Eu não sou assim, não é. O meu namorado, né, o Caio, ele é extremamente assim, mais de pessoas. Então a gente brinca, porque a gente tá no final de semana e ele, quanto mais pessoas ele vê, ele fica energizado. Ele deve ser tipo eu, chega num assim, lugar e faz amizade com todo mundo que tá ali, rapidinho. Também. Eu também faço, porque nesse percurso todo, eu já vou falar um pouco da... Nossa, olha a volta pra falar da psicoarquitetura. Não, mas nós vamos chegar lá. Eu aprendi a escutatória, a arte de ouvir. E você muitas vezes se conecta mais... Porque a maioria das pessoas, elas só querem falar. Então, quando você aprende o poder de escutar com intenção, com interesse genuíno na pessoa, você cria uma intimidade muito rápida
As pessoas ficam muito confortáveis de me falar coisas, isso inclusive clientes. Olha só. Então, qualquer lugar que eu vá, como eu escuto com muito interesse, eu quero saber da história da pessoa, eu quero saber o que ela faz, eu me conecto muito fácil. Só que eu sou mais introvertida. Quanto mais eu socializo, chega uma hora que eu fico exausta. A bateria social vai abaixando. Mas eu tenho bateria social, com certeza. Chega uma hora que eu falo, não dá, eu não consigo mais. E eu gosto, assim, de estar num lugar 10 de 10. Eu quero estar interessada, eu quero estar interagindo. Eu não gosto de estar lá só valorizando. Ou você tá 100% ou você prefere não estar. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso muito... Eu também gosto de pessoas, mas eu gosto muito da minha própria companhia. Amo fazer minhas coisas, minha meditação, minha leitura, eu adoro. E aí, então assim, fica essa coisa do socializar versus os meus momentos mais introspectivos que me ajudam, inclusive, a evoluir como profissional, como pessoa, a me avaliar, entender onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, é um momento muito importante também. Mas, enfim, aí isso acaba que eu vinha com essas características chegando na psicoarquitetura. Eu já trazia, com base depois que aconteceu a pandemia, a gente já sabe, isso não é novidade. Teve uma mudança muito grande no setor de arquitetura. Talvez você de fora, não sei se não, eu não. Tão claro. Pra mim é novidade. Vou te contar, então. O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar mais em casa e elas começaram a entender com mais clareza do impacto que a casa causa nelas. Tanto é que o nosso setor fez isso na pandemia. Olha só. E faz sentido, né? Faz todo. Então, as pessoas entenderam como que socializar e sair de casa não tinha mais essa opção, quanto que a casa tinha que fornecer esses nutrientes, como se fosse, né? Entendi. Essa base. Então, a gente veio com muitas propostas mais naturais, trazer a natureza para dentro de casa. Eu vi que você trabalha muito com pedras naturais, né? Pedras naturais e tudo que é mais natural. Então, a natureza em si, vegetação, as cores. Então, tudo isso vem de um setor da nossa área, né? Como se fosse um nicho, que é design biofílico, ou arquitetura biofílica, que é você trazer a natureza para dentro de casa. E quando fala isso, parece que rústico. Não necessariamente. Quer dizer que você vai pegar um tronco de uma árvore e fazer de mesa dentro do seu apartamento nos Jardins em São Paulo. Não é isso? Eu acho que é aí que a gente veio se destacando, porque a gente traz uma delicadeza muito grande no nosso traçado, mas com uma proposta mais natural. E quando eu formei, isso na minha cidade não era... eu desde aquela época já gostava. Tanto é que naquela época eu comecei fazendo restaurantes. E coincidiu de ser restaurantes mais aloha, que era uma proposta mais havaiana. Legal. Então vinha muito com a linguagem que eu gostava. Só que depois eu descobri, até por conta dessa cliente dos eventos, a parte da residência, que é o que nós somos focados hoje, né? Arquitetura, design de interiores residencial. Então eu fui querendo trazer disso para casa. E aí veio também a rede social, porque lá as pessoas não viam tanto valor nisso, eu não encontrava um escritório, quando eu falei que eu quis empreender. Naquela época, eu não encontrava um escritório que eu admirava que ia nessa linguagem. Então eu falei, já que eu não encontro alguém, eu vou criar o meu. E aí veio a oportunidade da rede social, que desencadeou tudo isso. Aí eu encontrei pessoas lá fora que gostavam do que eu fazia também. E aí veio tudo isso. Então eu já vinha fazendo de um jeito muito intuitivo essa linguagem mais natural. E quando eu falo isso, desde você trazer as cores da natureza para dentro de casa. Então, por exemplo, por mais que a natureza tenha várias tonalidades, é muito mais predominante azuis e verdes. Verdade. Isso, e tons terrosos, tons mais terra, tons mais areia, olha a areia da praia. Então, quando você olha essa paleta, a gente traz muito dessa paleta para dentro da casa. Então, a gente vai numa linguagem mais neutra, com toques de cor muito sutil, que remete à natureza, às formas. Não existe absolutamente nada na natureza que seja reto, não tem. Verdade. Tudo é mais curvo, orgânico. Então, quando eu olho o nosso Instagram, o nosso trabalho, sempre vai ter uma linguagem mais sinuosa, mais suave. E por que isso, psicologicamente explicando? Como nós viemos da natureza, ou seja, nós fomos desenvolvidos para nos sentirmos protegidos e confortáveis em ambientes naturais. Quando você vai para o extremo da cidade, que foi o que a gente foi desenvolvendo, isso causa uma ruptura com a sua essência natural. Isso causa ansiedade, isso causa desconforto, isso causa uma série de transtornos psicológicos, inclusive, por esse motivo. Que aí vem a psicoarquitetura. Que não tem como você falar de psicoarquitetura e bem-estar sem falar de natureza. Não tem como, né? Então, por exemplo, os tons, algumas estratégias que a gente usa, formatos, as formas também. Isso com as pessoas mais em casa na época da pandemia. Fazia muita diferença. Porque toda essa parte que você falou de ansiedade, de transtorno da pessoa. Então a pessoa já está passando por um período crítico, que é uma pandemia. E aí ela chega na casa dela e a casa dela não tem essa vazão, vou chamar assim, né? Sim. Essa saída para o natural, para a natureza. Sim. E todo mundo obrigado a ficar em casa, você não Exato. podia sair para fazer uma caminhada, você não podia sair para fazer um exercício, Exato. nem nada do tipo. Conviver em sociedade, né? Exatamente. Então,
Sim. Foi essencial a O sua meu percepção timing ali, foi o seu excelente timing, ali, porque já vinha de encontrar uma coisa que eu acreditava com time mundial, e foi aí que eu acho que foi a junção, né? A Perfeito. gente cresceu muito. Só que aí juntou a psicoarquitetura que eu conheci tem 2 anos que eu tive acesso. Então isso que eu te falei foi uma arquitetura mais natural, o design biofílico, que é essa linguagem mais natural. A psicoarquitetura, que é diferente, porque a psicoarquitetura, tudo que eu te falei aqui, é um conjunto de estudos que a gente entende que, trazendo essas estratégias de um modo geral, torna a pessoa mais confortável, mais produtiva, com mais bem-estar ali na casa dela. Só que quando a gente fala de psicoarquitetura, você olha o indivíduo, as suas Legal. referências. Então, a sua experiência de vida, o que aconteceu, como você conheceu. Então, assim, quando a gente faz o psychobriefing, que é uma leitura, né? Eu não gosto nem de falar entrevista, porque entrevista é uma coisa de pergunta e acabou. Mas não, quando a gente tem essa conversa com o cliente inicial para entender o que ele espera da casa dele, nós fazemos, já começo assim, vamos fazer algumas perguntas que você não vai entender, você não vai estar esperando e você não vai entender a lógica nesse momento. Mas tudo vai fazer sentido depois. Então, responda assim de uma forma tranquila, livre, não pense em elaborar muito, a gente quer ter acesso a essa memória mais natural sua aí. Só confia. Exatamente, fala pra gente, fica à vontade. Tanto é que a minha mãe às vezes escuta, assim, por exemplo, né? Ou a gente fazendo alguma reunião ou conversando ali, Sim. e é quase uma terapia, assim, é muito engraçado. E nós fazemos várias perguntas ali estratégicas, e eu tive acesso à fundadora desse psicoarquitetura, a Giovanna Gogos, que é uma Legal. arquiteta que eu admiro muito, que a gente começou a se seguir no Instagram, talvez por essa linguagem mais parecida, então eu via no trabalho dela, ela via no meu coisas muito parecidas, uma crença ali, né, no que a gente acreditava. E aí, por coincidência, eu também fiz o curso dela, e por coincidência, hoje nós somos amigas. Assim, Que legal. porque é muito legal. A rede social faz isso, a gente se conecta Sim, com pessoas a gente chega... parecidas, né, e a Exato. admiração é muito recíproca, enfim. E aí, então, a gente vem... O propósito dela, principal, assim, é muito trazer essa psicoarquitetura mais natural, porque a gente vê que a arquitetura, às vezes, é muito... é só estética ali, sabe? É muito fria, sem olhar a pessoalidade da pessoa. E, claro, Você falou das perguntas. Você pode falar alguma dessas perguntas que você faz? Ou Posso, não? claro. Só pra gente poder ter uma noção, pra quem tá assistindo assim. Porque eu fiquei curioso. Não, eu faço as perguntas diferentes ali. Eu fiquei tipo assim, pô, diferente quanto, né? Perfeito, ó. Uma das perguntas que a gente faz é quais são os assuntos e que tipo de assunto você falaria por horas que você consome naturalmente? Você já começa a entender o universo da pessoa, o que é importante para ela, o que não. Isso vai tanto direcionar para a casa dela, do que a gente vai trazer para o universo dela, quanto até a forma que eu vou conduzir as próximas reuniões. Eu vou entender se ela é uma pessoa mais disso, daquilo, o assunto que eu vou criar mais conexão para que ela fique mais confortável de falar comigo. Legal. Então, tudo isso. Outra pergunta, qual o horário do dia que você mais gosta? Isso parece uma besteira, mas faz muita diferença. Por quê? Porque, um exemplo, se a pessoa me responde, não, eu gosto do dia da manhã, ela provavelmente é uma pessoa mais ativa, ela gosta de um tipo de luz não tão amarelada. Agora, essa pessoa que a grande maioria dos nossos clientes falam, final de tarde, início da manhã, ela é mais de uma luz mais acolhedora, mais amarelada. Ela é uma pessoa, muitas delas não necessariamente acabam sendo mais introvertidas, então tem umas questões que a gente pode associar, mas não necessariamente, né, porque é o que eu falo, tem estudos, mas existem as pessoas, individualidades. Não é regrinha, tá, gente? Não é uma tabelinha que você vai... Não, é um porque estudo. A gente é moldado não só pelo nosso contexto, mas pela sua vivência, sob a influência de alguém. Então, são muitas particularidades. Por isso que vem a psicoarquitetura, para você entender aquela pessoa, sem aplicar essas regrinhas. Que legal. Então, geralmente, quando o cliente gosta mais, gosto de luz, início do dia, final do dia, é uma luz geralmente mais acolhedora, mais aconchegante. Essa pessoa, ela vai até os tons do 3D. É mesmo? Quando a gente vai mostrar o 3D, apresentar o 3D, aprende isso. Se o cliente ele gosta mais de uma tonalidade amarelada, os tons têm que estar um pouquinho mais amarelados. Isso vai impactar diretamente na percepção dele, na aceitação da proposta. Olha só. Quando ele gosta mais de luzes mais claras ou de um dia assim, aí ele tem que ser um pouquinho mais frio, tá? As tonalidades. Eu errava isso no início. Mesmo? Às vezes a ideia estava sensacional, mas pela tonalidade tá muito pálida, o cliente não comprava a ideia. Olha só. Porque não tinha a ver com o que ele queria ali, Sim. né? Por mais que o cliente ele não consegue ver esse depois, ele vê ali só o que ele vê ali, né? A gente que tem essa visão de como vai ficar. Quando é casal, uma questão muito bacana também, a gente pede pro casal descrever um ao outro. Então, por exemplo, sei lá, Arthur
Jéssica. E Jéssica, boa. Arthur e Jéssica. Eu falo, Jéssica, fala do Arthur pra gente. O Arthur, fala da Jéssica. Porque quando a gente fala da gente, é uma visão muito confusa, né? Então, quando a outra pessoa fala, eu já entendo qual é o perfil do Arthur. Ah, o Arthur é uma pessoa mais objetiva. O Arthur tem meio toque. Eu já entendo. Opa, se essa pessoa tem toque, a casa dela tem que ter lugar pra guardar cada coisa. Porque se não tiver, vai ser um problema. Vai ficar perdido. Exatamente. Aí o Arthur fala, poxa, a Jéssica, ela gosta... E a gente teve recentemente uma cliente. Ela tem uma mania de todo sábado e domingo comprar flores. Eu já sei que tem um lugar na casa dela que tem que essa rotina pra ela é relevante. Ela é do tipo que acorda cedo e gosta de ler. Tem que ter um canto pensado pra isso, entende? Enfim, isso é um pouquinho mais de muitas perguntas que a gente faz com muita estratégia. Que assim. legal. Bem Desde detalhado o tipo de música mesmo. que a pessoa gosta, isso diz muito sobre a pessoa. Tudo, assim, tudo. Olha É muito só. legal. As cores, a gente faz um jogo de palavras também, em que a gente coloca um conjunto de palavras e fala qual dessas tem a ver, aliás, qual dessas você quer para sua casa, que representa, qual dessas não tem nada a ver. Aí o cliente fala assim, elegante, o que você entende com elegante? Por que você não falou chique? Aí você vai entendendo o que elegância significa para a pessoa. Porque às vezes elegância para mim não é o mesmo para você, Arthur. Verdade. Entende? Então, é muito legal. Faz todo sentido. Nossa, fiquei muito interessado. Bem legal mesmo. Muito legal. Eu sou apaixonada, assim. E eu fico muito grata, tem inclusive pela Giovana ter surgido assim desse jeito, enfim, que trouxe muito mais significado ainda para o que eu fazia. Porque é o que eu falo, eu sempre falo isso, enquanto a maioria dos arquitetos focam mais uma estética e alguns, nem todos, em uma funcionalidade, a gente foca em estética, funcionalidade e como o cliente quer se sentir na casa dele, sabe? Então, ele vai entendendo pequenos fragmentos ali de tudo, de memórias, de tudo. Então, quando a gente apresenta o 3D, depois que eu comecei a aplicar, gente, é absurdo. Antes tinham muitas alterações, por mais que fosse lindo. Hoje, como tem significado, as alterações são mínimas, assim. Porque o cliente entende o raciocínio. Quando você tem um raciocínio eu acredito que aquilo deve abraçar ele, isso, né? Na hora que ele chega vê. a ser emocionante. É muito legal. Olha só. É muito legal, assim, sabe? Teve uma cliente também recente, que uma das perguntas foi, que memória você tem, assim, importante? Aí na conversa, ela ficou à vontade e falou, memória da casa da minha avó. Por quê? O que tinha na casa da sua avó que você gostava tanto? Tinha muita natureza, então eu me sentia muito bem ali. Então a gente veio com... E ela gosta muito, assim, do café da tarde. Ela gostava. Legal. Aí a gente já pensou na mesa, e ela falou que tinha muita natureza, muito verde. Ela falou de muito verde. A gente faz uns testes de imagens também, tá? Não é só pergunta. Aí teste de imagem, mostra um monte, o cliente vai descrevendo pra... Porque nem todo verde é igual, né? Exatamente. Então, gosto de natureza. É o quê? É da praia? É da montanha? É do quê? Então tudo isso a gente vai afinando ali. Mas aí o que nós fizemos na proposta? E foi, eu acho que o ponto que ela ficou mais assim, mais emocionada. Nós trouxemos um detalhe na sala da mesa, onde ela iria tomar o café da tarde dela ali, com um detalhe todo amadeirado, do teto à parede, e que tinha um quadrão gigantesco da natureza. Então a nossa ideia foi que ela toda vez resgatasse essa memória que ela fazia sentir tão bem ali. E isso pra ela, quando a gente explicou, teve muito que legal, né? Então, é tudo isso. Então, é um jeito suave, a gente gosta de uma proposta mais limpa, mas sem ser aquele minimalista frio, sem significado, né? Que só tira coisa e bota tudo branco. Exatamente. Então, a gente vem com essa proposta de reverter um pouco essa visão ali do que é o significado, do que é uma certa naturalidade, podendo ter mais ou menos elegância, mais ou menos delicadeza, enfim. Que legal. Esse é o objetivo aqui. Poxa, sensacional. É bacana porque é o que a gente estava conversando antes da gente entrar aqui. Você falou, olha, a maioria dos arquitetos hoje, eles vão se preocupar com estética e alguns com funcionalidade. Sim. Ponto. Então aquilo não pode ir ali porque vai atrapalhar uma passagem. Aquilo não pode ir ali porque não é viável. E a estética. Tanto que a gente vê muita casa igual. Você vai ver os projetos arquitetônicos que a gente vê no Instagram ali, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Sim. E quando a gente entra no seu Instagram, a gente vê isso diferente. A gente vê ali essa questão que você trouxe ali da natureza, de trazer as pedras, de trazer ali o verde, de trazer ali as curvas, de trazer ali algo mais diferenciado mesmo. Isso é bem legal mesmo. E isso vai muito de encontro, porque eu acho que todo mundo busca pelo seu selfie, que a gente fala, né? Que é uma busca que eu tenho muita também. Inclusive com a rede social, a gente se perde um pouco nessa persona. Sim. Né? Isso faz sentido ou isso não faz sentido. É uma busca ali de você entender a sua essência. Então, isso faz todo sentido quando o cliente chega na casa dele, ele entende a essência dele. Isso traz um sentimento de pertencimento muito maior, de autovalorização, de motivação, de tudo. Então, assim... tudo, e eu falei um pouco, mas, por exemplo, escolhas que a gente faz, às vezes, dita
Se a família vai ter mais um momento social ou cada um vai ficar mais no quarto. Assim. Você falou isso, que dá pra saber se a criança fica no quarto ou na sala. Mais ou menos. Tem várias atitudes que a gente pode tomar, né? Explica. E jamais a gente faz uma coisa assim. Por exemplo, tem um determinado estudo que fala que os casais não deveriam ter TV no quarto, um exemplo. Mas isso é uma coisa específica de um estudo. Mas tem casais que isso faz parte de uma rotina que, inclusive, é benéfica para eles. Eu não posso falar, não, acabou, não vamos colocar, porque não, tem que ter um respeito ali pela dinâmica que eles têm, né? A gente traz estudos, mas com respeito da visão deles também. E aí é tudo funciona dessa forma. Olha só, por exemplo, igual você me falou, você tinha comentado, tem coisa que eu faço na sala que faz com que a criança fique mais na sala ou menos na sala. Sim. Você pode dar um exemplo dessas coisas? Um exemplo disso, da criança ter, por exemplo, uma TV no quarto. Se você cria o quarto, ele deve ser confortável, mas não exageradamente de ele ter tudo ali. Porque ele não vai ter qualquer estímulo para ir para os ambientes sociais. Sair. Que legal. Então tem muito cuidado com isso. E vamos lá, se a gente for parar para pensar agora no público de outros arquitetos. Porque eu olho para você hoje e vejo uma pessoa diferente. É diferente conversar com você. E eu vejo que existe um caminho ali que... Existe um mercado, né? Meu olhar de marqueteiro, eu olho para isso e falo assim, opa, peraí, a gente poderia estar ajudando outros arquitetos a encontrar esse mesmo norte, a ter esse mesmo valor, a conseguir aprender isso. Você já pensou em fazer algo para outros arquitetos nessa área, tanto da psicoarquitetura quanto da o outro nome eu esqueci. Biofilia. Biofilia, exatamente. Porque eu acho que seria um negócio diferente, seria algo totalmente inovador ali para você trazer. Né? Geralmente o que eu vejo de perfis de arquitetos no Instagram são os arquitetos conseguindo cliente final. Né? Eu estou trabalhando ali, postando para o cliente final. Mas acaba ignorando ali um possível mercado, que seria o mercado de pares, que é o de outros colegas, mas que poderiam se interessar por aquilo ali. Pô, peraí, a Aline é tão diferente. Pô, a Aline ela vai por um caminho que eu acho legal. Pô, a Aline tem uma vibração ali, uma energia, um negócio diferente que me atrai. E eu queria aprender com ela, queria aprender a fazer esse negócio que ela faz. Eu não quero aprender com quem ela aprendeu. Eu não quero que ela me indique, faz o curso do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, eu quero que ela me ensine o que ela faz ali. Já pensou nisso? Olha, eu vou ser 100% transparente com você. Já pensei, inclusive, eu cheguei a dar curso, fiz 2 lançamentos. Legal. Só que eles não eram especificamente para essa linha. Era mais focado na parte de como captar clientes pelo Instagram. Porque eu fiz muito isso porque eu vim da pandemia, eu vim pela todo o contexto. Inclusive, esse ponto eu não falei... Mas a partir do momento que eu viralizei, eu tive procuras em todos os estados. Então, começou São Paulo, aí veio Santa Catarina, Rio, Minas, e a gente começou a atender. Tanto é que a nossa equipe é distribuída, né? Legal. Então, já teve gente do Rio, já teve gente do Pará, e tem outra. Sua equipe fica remota, então? Legal. Aí, por muito tempo, era só remoto, tudo. Aí, desde janeiro, que aí eu mudei a minha percepção. Janeiro agora, 2025? Legal. Aí a gente agora tá abrindo nosso escritório físico. Então, mesmo? Cara, tudo que eu fiz na minha trajetória até hoje foi com online. Olha a minha equipe só. funciona 100% à distância. E seu escritório fica onde? Muito bem, Vila Olímpia. Vila Olímpia. São Paulo, né? São Paulo. Olha. Aí nós estamos para inaugurar daqui a 2-3 semanas. Que bom, olha só. Então eu fico muito feliz, assim, de caramba, olha o quão longe a gente foi, sim, no escritório físico até então. Perfeito. Mas você vai continuar atendendo... Com certeza. O nosso foco vai ser aqui, por algum motivo ou por outro. Alguns eu entendi que seria uma estratégia bacana, mas a gente vai... Por quê? Porque a gente entende que se o cliente se identifica com a nossa linguagem, que é diferente, por que não? Aí hoje a gente tem tantos meios, né, para fazer funcionar. E a gente já fez funcionar muitos, né? Muitos. Sim. Então, voltando ali à pergunta principal, em que você me falou se eu já tinha pensado. Então, por isso que eu quis ensinar, porque eu realmente atendi e atendo todo o Brasil, e fora também a gente atendeu, Estados Unidos e Portugal. Então, eu posso falar. Só que o que aconteceu? Próximo do que eu recebo com os projetos, aquilo ali foi uma coisa que eu estava entendendo que estava dando muita energia ali para as gravações, e eu entendo que tem essa questão de gravar, e aí você vai tendo muito mais retorno. Então, você gasta o seu tempo, investe o seu tempo uma única vez, você vai ter, diferente de eu atendendo, que vai precisar sempre de mim. Esse entendimento eu já tenho. Mas eu confesso que ali, eu não sei, eu acho que eu fiquei com a síndrome da impostora. Eu fiquei achando que eu tava fugindo do que eu deveria fazer, que era falar com o meu cliente final. Eu falava, já tô indo, mas será que agora eu posso ficar falando sobre isso? Eu acho que eu tenho que focar no cliente mesmo. Eu tive a sensação que eu estava me desvirtuando do meu foco principal, sendo que o meu rendimento maior vinha de lá. Então, foram muitas questões ali psicológicas mesmo que eu tive que lidar. Eu não desisti, eu
decidi dar Deixou em stand-by. stand-by. Isso aí. E aí, voltando, por que não? Eu acho que eu ficaria mais confortável, acredito, de abordar talvez alguma outra coisa. Entendi. Que não fosse, porque o Instagram, a partir do momento que você ensina, se a gente já tem uma pressão, quando você fala de Instagram, a pressão é muito maior, porque eu me senti obrigada a tudo que eu postava tivesse que performar muito bem, senão, meu Deus, como assim eu estou ensinando sobre isso, sabe? Mas não é, eu de fato tive resultados, de fato eu estava ensinando algo que eu vivenciei, é verdade, né, o que eu estava propondo ali. Tanto é que muita gente me deu feedback muito positivo. Porém, eu precisei lidar um pouco com essas situações. Então, voltando, porque o design biofílico, eu sinto que depois da pandemia, ele ficou muito batido. Então, talvez você não da área, não tenha essa percepção, mas a gente da arquitetura ficou muito saturado, sabe? Então, no nosso setor de arquitetura, design biofílico ficou muito falado demais, porque realmente foi algo, houve uma atenção muito voltada para isso, para esse bem-estar, porque nós entendemos o quanto impactou, porém ficou muita gente falando disso. E às vezes, uma coisa é você falar porque você acredita. Como foi uma coisa meio que em hype, assim, às vezes muitas pessoas que nem têm essa filosofia, nem algo. Eu já fazia isso desde antes da pandemia, desde o momento da pandemia, depois surgiu esse movimento que teve muito a ver comigo. Mas tem pessoas que você olha e não tem nada a ver, assim, sabe? E tá falando, né? Fala porque estava se falando. Então, eu acho que não iria, porque já ficou demais. Entendi. O design biofílico. A psicoarquitetura, talvez sim, pudesse desenvolver algum certo interesse. Mas eu ainda fico um pouco desconfortável de abordar isso, porque como eu vejo muito, por exemplo, a Giovana fazendo isso, eu sinto que eu estaria roubando o mercado dela. Entendi. E eu fico desconfortável de partir para uma coisa que não foi o que queria, e não sei explicar. Eu também não me sinto tão confortável. Tem dois pontos aí no seu raciocínio. Primeiro, a questão da síndrome do impostor. Uma vez eu aprendi fazendo um processo de coach, mas era um processo de coach sério, não era firula de internet não, tá, gente? E eu comentei sobre síndrome do impostor, e o coach falou comigo o seguinte, falou assim, sabe qual que é a única pessoa que não tem a síndrome do impostor? O impostor. É verdade. E aí ele falou, o impostor ele não tem. Por quê? Porque ele já tá lá no lugar. Então toda vez que a gente se questiona isso, é natural. Por quê? Porque a gente tá fazendo um negócio novo. É natural, por quê? Porque a gente vê outras pessoas com mais sucesso que a gente, e a gente pensa assim, mas não era essa pessoa que tinha que estar lá? Mas não sei. E essa questão que você falou assim, eu vou estar roubando o mercado de fulano, eu vou estar roubando o mercado de ciclano, ou já tem fulano muito maior que eu falando disso. Uma coisa que destravou a minha mente com relação a isso foi quando eu pensei o quê? Sempre vai ter alguém maior. Sempre. A não ser que você seja, sei lá, o Steve Jobs, o Elon Musk, o Jeff Bezos e tudo mais, sempre vai ter alguém maior. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um dos meus clientes, né, de um dos clientes da produtora ali, que a gente faz ali o nosso processo de ajudar eles a lançar, a criar os infoprodutos e tudo mais. Aí eu citei o nome do mercado, falei, olha, fulano de tal, ele tá há mais tempo que eu, ele é mais famoso que eu, ele é mais conhecido que eu, não é? Ele é. Falei, por que você fechou comigo e não fechou com ele? Muito bom. Aí ele falou, mas porque você tá aqui, me dá atenção, eu vi que você entende, que você é isso, que você é aquilo e tal, eu gostei mais de você. Falei, pronto, tá aí. Porque ele trouxe a mesma objeção. A objeção dele era, cara, já tem muita gente grande no mercado falando disso. Já tem outra pessoa que é referência disso. Por que eu vou entrar? E, cara, porque vai ter gente que não compra dela hoje, porque não gosta do jeito que ela fala, porque não se identifica, porque não casa, que gosta muito de você, que compraria de você. E aí entra um terceiro ponto que é a sua responsabilidade. Eu falo isso com as pessoas, eu falo, olha, essa pessoa não tá dando certo por culpa sua. Porque você não tá querendo assumir essa responsabilidade. Opa, eu estou me negando de entregar para ela, de entregar para o mundo, de entregar para o mercado algo que eu sei. Porque tem um monte de gente que compraria a Aline, que compraria a simpatia da Aline, o jeito de falar da Aline, a forma de organizar as informações da Aline. Entende? Então, não interessa, sempre vai ter muita gente no mercado. Né? Arthur, tal assunto ficou meio batido, tal assunto ficou meio saturado. Eu passo por isso o tempo todo. Tem gente que chega para mim e fala assim, Arthur, mas esse negócio de vender curso online já deu, né? Isso aí era meio 2020, 2021. Só que todos os dias eu converso com gente que está fazendo 50, 100, 200 mil reais por mês vendendo curso online. Por que não está batido para essas pessoas? Então, assim, o mercado, ele se atualiza. A gente tem que buscar novas formas de falar, novas abordagens, novos jeitos de fazer aquela mesma coisa. Porém,
A não ser que algo tenha literalmente data de validade, eu vou citar um exemplo. A gente teve um especialista que na época da pandemia falava muito deste assunto. E ele vendia produtos para aumentar a imunidade das pessoas, para aumentar ali para diminuir a chance da pessoa ter um dano forte caso ela pegasse ali a doença. E ele se alavancou muito. Só que em 2022, o que aconteceu? Encerrou. E aí não fazia mais sentido vender aquilo, vender aquele assunto. Ali sim era um assunto com data de validade. Uma vez que passou a pandemia, ninguém mais quer saber de pandemia. Então a gente teve que se reinventar. Mas aí o que a gente faz? A gente para? Não, a gente se reinventa. E você citou outro ponto. Arthur, eu já estou num patamar no meu trabalho que é inevitável eu comparar. Opa, peraí, hoje eu ganho X aqui fazendo o que eu faço, que é algo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer e tudo mais, e eu vou entrar na internet ganhando 1/10 de X. E aí, até que ponto compensa, até que ponto não compensa? E aí entram algumas metodologias. A gente sempre fala o quê? O que te fez ser quem você é a arquitetura. Ponto. Então, você tem que focar em arquitetura. Tem muita gente no mercado que vende que o especialista ele tem que deixar de ser o que ele faz para virar vendedor de curso. E a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha como? Não, você vai vender o seu conhecimento e tudo mais, mas isso tem que começar como um extra. Uhum. Isso tem que começar com um a mais. Isso não pode começar já sendo o seu principal e tudo mais, porque vai te gerar o quê? Infelicidade, insatisfação, questionamento. Você falando assim, pô, cara, será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Será que eu não devia focar aqui no meu e tudo mais? Uhum. Mas existem métodos para você começar devagar. Então, assim, eu acho que seria muito bom você olhar para isso. Eu vou te falar vamos colocar assim, uma outra objeção que eu tenho, que isso eu lidei muito. Eu falei aquela questão da introversão, de eu ser um pouco introvertida, sim, porque a rede social tem uma relação que, ao mesmo tempo que eu gosto, eu adoro, tantos benefícios de tudo que eu colhi, não tem como eu não gostar do que a rede social fez comigo, sabe? Eu tô quando eu olho para pessoas que estudaram comigo, onde eu tô hoje, é totalmente diferente. E isso foi a rede social, mudou a minha vida. Perfeito. Então eu sou muito grata por isso. Eu tenho uma característica que eu preciso, essa exposição e excesso me deixa desconfortável. Esse acesso demais à rede social o tempo todo. Então, por exemplo, eu entendi que o meu perfil hoje ele é voltado para o cliente final. Perfeito. Então, a minha abordagem é uma, até a comunicação, o jeito que eu falo é uma coisa. Quando eu comecei a falar para outro público, os arquitetos, sim, que é outra dinâmica, aí o que acontecia? Além de eu perder público final, eu normal. perdia nesse momento o público final, porque eu estava falando de curso, quando na verdade o que ele quer saber é da solução pro banheiro dele. E ao mesmo tempo o que eu ganhava aqui não justificava próximo da minha renda normal. Total, é uma troca injusta. Qual era o cenário mais ideal? Eu tenho um outro perfil, em que eu me direciono ali para o arquiteto, e o meu hoje talvez manter para o cliente final. Mas eu realmente, sou sendo sincera, eu não estou disposta a doar esse tempo. Porque para mim, um Instagram já é bastante coisa. 2, gente, não sei lidar nesse momento. Pode ser que em algum momento eu mude de 10, mas hoje, quando eu entendi que eu falei, pra onde eu tô indo? Porque para isso, esse negócio de fato dar certo, eu preciso estar disposta a dar tempo para isso, nesse ponto. Se eu não estou disposta nisso, por qualquer motivo que seja, faz sentido eu continuar? Aí foi aí que eu falei, não. Como que a gente trabalha? Como que a gente trabalha aqui? Porque esse é um erro muito comum. Eu estou com o público X, estou com o público final, vou falar para público profissional. Aí o que eu faço? Eu mudo meu conteúdo. Aí o que acontece? Eu perco meu público final e meu público profissional ainda está engatinhando. Aí meu caixa vai embora. Então o que a gente geralmente faz aqui? A gente trabalha na regra do 80-20. Primeiro, criar um novo perfil ele pode não ser a melhor opção. Por quê? Pelo motivo que você mesma viu. Pô, eu vou ter que dobrar o meu trabalho. Então, peraí, não dá. Sim. E aí, o que a gente fala? Vamos lá. Existem 3 tipos de conteúdo. Resumindo de um jeito bem resumidinho mesmo. Primeiro conteúdo é aquele conteúdo que só interessa o público final. Segundo conteúdo é aquele conteúdo que interessa o público final e o profissional. E o terceiro conteúdo é aquele que só interessa o profissional. Exemplo, eu vou trazer para medicina. Conteúdo que só interessa o público final. Quando eu só falo de dicas para alcançar resultado X, como que você vai emagrecer, como que você vai fazer isso, como que você vai fazer aquilo, só meu público final vai se interessar.
o profissional não tá nem aí. Eu vou atrair uma quantidade minúscula de público profissional. Uhum. Eu tenho um segundo tipo de conteúdo que é, por exemplo, dentro da medicina, quando eu falo de tratamento, quando eu falo de atendimento, quando eu falo de método, quando eu falo de protocolo. Essas coisas interessam os dois públicos. Por quê? O público final, ele entende o quê? É isso aqui que vai acontecer comigo. Uhum. É isso aqui que ela vai fazer comigo. É assim que eu vou ser tratado. E o público profissional entende o quê? Então é assim que eu tenho que tratar meu paciente. Uhum. Então é isso aqui que eu tenho que fazer para ter resultado. Então é assim que ela trabalha. E a gente tem um assunto que só interessa o público profissional. Por exemplo, gestão de clínica. O paciente não quer saber como é que você vai fazer a gestão da sua clínica. Então, por exemplo, quando você trouxe para o conteúdo como que você, arquiteto, vai ganhar dinheiro na rede social, o seu cliente não está nem aí para isso. Total. Mas quando você traz no seu conteúdo como que é a diferenciação de um projeto seu quando você aplica a psicoarquitetura e como que isso te traz resultado, seu cliente, por um lado, ele vai olhar e vai falar assim, caraca, é isso que ela vai fazer comigo. Que legal, gostei. E por outro lado, o arquiteto vai olhar e vai falar assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. Poxa, pode ser que isso funcione. Sim. E aí sim, é um trabalho de formiguinha. Você não vai ganhar 1 milhão na primeira divulgação. Você não vai ganhar muita grana na primeira divulgação. Mas aos poucos, uma vez que você começa e vai alimentando esse trabalho, trabalhando no 80-20, então geralmente é o que eu faço com os especialistas. 80% do seu conteúdo vai continuar do jeito que é. Vai continuar sendo o seu conteúdo para público final. Dos outros 20%, 15% vão ser o conteúdo meio termo. Esse conteúdo que interessa tanto o público final quanto o público profissional. E 5% vai ser o conteúdo voltado para o público profissional. Que você vai postar de vez em quando de forma estratégica. Vai ser um conteúdo que vai engajar menos, que vai viralizar menos, que vai trazer menos números, mas que vai ter a sua importância. Uhum. Isso não muda o seu fluxo de trabalho, você continua trabalhando da mesma forma que você trabalha. Isso não te faz perder cliente, mas te faz conseguir aos poucos abraçar um novo mercado. E aqui a gente também trabalha com funis diferentes para diferentes estratégias. Então uma das coisas que a gente faz aqui é social selling. Peraí, eu não posso trazer esse assunto de forma central no meu Instagram. Mas eu posso colocar um time de vendas no meu Instagram no off, onde esse time de vendas está todos os dias abordando arquitetos que me seguem e que não me seguem, trazendo atenção para, olha, eu tenho uma metodologia diferente, que gera resultado financeiro para mim e resultado satisfatório para o cliente. Você já pensou nisso? E aí o meu conteúdo continua atraindo meu cliente final, mas o meu time de vendas, nos bastidores, está atraindo meu cliente profissional. E aí eu consigo abraçar os dois mundos sem necessariamente mudar minha rotina, sem ter prejuízo. Óbvio, como eu te disse, você não vai vender 50 mil de mentoria, por exemplo, no primeiro mês. Mas vende 2, vende 3, vende 5, no segundo vende 8, vende 10, no terceiro vende... E assim vai. Só que a mentoria, ela obriga que eu esteja mais presente também, né? No formato de mentoria, sim. Mas a gente trabalha com o modelo de mentoria aqui na Power. Que como é que ele funciona? O nosso especialista trabalha 2 vezes no mês. Ele vai estar presente 2 vezes no mês. 2 vezes no mês ele vai estar numa aula ao vivo, em grupo com todo mundo. E aí ele vai ter canais de suporte, seja esse canal no WhatsApp, no Telegram, em algum aplicativo separado, ou na própria área de membros da mentoria, onde ele vai tirar um tempo, e aí esse tempo não é nada absurdo, para poder responder quem está ali dentro. Então a gente cria modelos, né? A gente sempre fala que mentoria não precisa ser aquilo que o pessoal vendia muito em 2020, que é eu e você, individual, te cobra um valor, aí eu estou trocando a minha hora. Ao invés de eu entregar a hora para o cliente final, eu estou entregando a hora para a Aline. Não, eu crio modelos onde eu consigo trazer várias pessoas, onde eu não preciso montar por turmas, enfim. Para tudo há um jeito. Hoje o mercado digital, a gente está num momento dele onde a gente consegue se adaptar a quase qualquer situação. Entende? Sim. E aí é saber observar essas oportunidades, saber o momento de entrar e falar assim, peraí, eu quero entender melhor. Sem, de novo, sem perder o foco, sem deixar de ser a arquiteta que você é, sem deixar de atender o seu público final, sem deixar de gerar resultado para o seu público final, mas abraçando um novo mercado que vai te trazer mais liberdade,
que vai te trazer mais caixa para você reinvestir no seu negócio físico e que vai corroborar para que você tenha ali mais tranquilidade no futuro. Eu quero continuar atendendo, mas eu quero atender menos. Eu quero, às vezes, atender melhor, poder cobrar mais caro no meu atendimento, porque se eu estou atendendo melhor, eu posso cobrar mais caro, entendeu? E ter mais liberdade em outras áreas. Então, pensa nisso, você e as pessoas que estão assistindo aqui, né? Sim. Mas, Aline, e aí? Me conta, quais são os seus planejamentos agora? O que você pensa aí para o futuro? Tá abrindo aí o escritório novo daqui 2 semanas, né? 2, 3 semanas. 2, 3 semaninhas, legal. Fica na Vila Olímpia, em São Paulo. Isso. Show de bola. E hoje, só antes da gente avançar para esse assunto, uma última objeção que eu tenho. Tranquilo, vamos lá. Por exemplo, também um ponto que se fazia muito é, por exemplo, pegar e fazer aquele tráfego pago para outros arquitetos. Mas o ponto de vista que eu também quero usar, eu cresci usando pouquíssimo tráfego pago. Perfeito. Praticamente tudo no Organix, 98%, 99%. Só que, por exemplo, agora, exatamente, eu estou com a inauguração do escritório, o meu foco hoje maior, que eu entendi que estrategicamente faz mais sentido para mim, é focar ali na Zona Sul de São Paulo, Vila Olímpia, etc. Como eu já atende todo o Brasil, talvez faça sentido agora eu pegar um tráfego pago e colocar para o meu cliente final. Sim, com certeza. Vila Olímpia, né? Faz total sentido. Mas e o que eu gostaria de entender de uma forma sincera com você? Vamos supor que a gente usa essa estratégia também do tráfego pago para outros arquitetos. O algoritmo não fica confuso? Ora, eu entrego para o cliente final ou eu entrego para outro arquiteto? Isso, porque eu sei que quanto mais você faz, ali usando o Facebook Business, você fica mais preciso, né? Essa entrega fica mais precisa. Isso não geraria confusão? Não, porque você cria públicos diferentes. Então, você tem ali... Você me garante que não teria qualquer impacto? Não, nenhum impacto. E detalhe, vamos lá. Mesmo você trabalhando para público de arquitetos, se você tem um time de vendas atuando, hoje a gente trabalha dessa forma com muitos dos nossos especialistas, eu nem preciso de tráfego pago. Eu sigo fazendo o meu tráfego, o meu conteúdo, minhas coisas para o público final e o meu time de vendas vai buscar os leads ali de forma orgânica para poder fazer essa entrega, para poder fazer ali a oferta, vamos dizer assim. Vocês fizeram também até com a gente. Exatamente, né? A gente encontrou vocês para poder chamar para o podcast, para a gente poder ter essa conversa. Sim. Então, assim, uma coisa não atrapalha a outra. Mas entende? e se usasse, Arthur, um exemplo, vamos supondo essa situação do time de vendas, entendi, faz todo sentido. Mas caso usasse também essa estratégia do tráfego pago para o Não atrapalha. realmente não atrapalharia? Não atrapalha. A gente tem um exemplo aqui dentro. Lançamento, por exemplo. Não atrapalha. A gente tem um exemplo aqui dentro que é o Dr. Jorge Rodrigues. O Dr. Jorge Rodrigues, ele é psiquiatra, estava com a gente até 2024, e aí a gente trabalhou com ele ali 2 públicos separados. Ele trabalhava com casais, então ele atendia casais, terapia de casais, e ele vendia para outros terapeutas. Então a gente tinha campanhas rodando, lançamento rodando para os 2 públicos, e uma coisa nunca atrapalhou a outra. Só que é o que eu falei, a gente sempre começa devagar no novo. Porque se eu chegar, por exemplo, imagina que eu tenho 10 mil reais para investir de tráfego, aí eu vou colocar 5 em um, 5 no outro. Aí eu vou ter um conflito naquele momento inicial. É a mesma coisa quando você para de produzir o conteúdo para público final e começa a produzir para público profissional. Por isso que eu te falei que, por exemplo, na produção de conteúdo não é um meio a meio. É um 80-20, mesmo assim, você parar para pensar, 95% do conteúdo pode interessar o público final. 5% é mais direcionado ali. Então, quando a gente está falando de ação de tráfego, é mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa que eu consigo fazer uma exclusão de público. Então, eu posso criar um público com base nos seus seguidores atuais, separar ele ali, e quando eu for rodar para profissionais, eu excluir esse público. Opa, eu não quero que apareça para esse tipo de gente aqui. Eu quero que apareça só para esse outro tipo de gente. Entende? Isso não causa confusão no algoritmo. Ruído, né? Não causa ruído. Entendeu? Legal. São estratégias que a gente consegue usar ali fazendo um marketing bem feito. Perfeito. Então, agora falando do objetivo agora, primeiro que um outro ponto que eu tive que lidar com a minha síndrome da impostora foi de trabalhar com outras marcas com publi. Entendi. Às vezes a gente tem uma leitura da gente que a gente nunca é grande o suficiente, né? E aí a gente precisa de outras pessoas que falam, caramba, desculpa o termo aqui, você é foda, você é muito bom no que você faz. Não, pode falar, não tem problema não.
E graças a Deus eu tenho excelentes pessoas na minha vida que fazem isso por mim. Desde meu irmão, que é meu Deus, meu irmão é tudo pra mim, assim. Tenho ótimas relações com meus dois irmãos, sabe? Então, eles fazem muito esse papel aqui comigo. E eu tenho uma melhor amiga, meu namorado, minha mãe, todo mundo, assim, me acha sensacional. Então, isso acaba alimentando muito a minha autoestima também. Só que às vezes vem a gente se boicota. Os ruidozinhos assim, ali, vezes, que a gente, na cabeça. Exatamente. E aí, eu com a publi, eu era muito isso. Eu ficava sempre achando, nossa, mas tem tantas blogueiras aí, realmente, que doam muito mais do seu tempo, falam muito mais da sua vida pessoal. Eu sou um pouquinho assim, eu falo o suficiente, mas eu também não exponho demais. Pra que fechar comigo, sabe? Só que isso, olha que legal. Isso, quando a gente foi fazer a nossa reforma do escritório, eu falei, caramba, me falaram ali, pega parceria de tudo aí, minha filha, olha o seu Instagram. Aí eu ficava, não, mas será? Aí eu entendi que sim. Eu consegui parcerias quando que imaginei que eu fosse conseguir. Aí eu falei, caramba, realmente as pessoas têm uma visão de mim que eu ainda não tenho. Olha que eu sou muito autoconfiante, mas eu ainda não entendi. O Caio mesmo, né, ele fala muito isso pra mim, ele fala, você ainda não entendeu. O que São Paulo pode proporcionar, o que você já faz diferente aqui. E eu tô tendo essa leitura, acredito muito, tenho certeza, porque eu vejo dos clientes falarem isso, e cada feedback positivo é um reforço do que a gente faz. Mas, por exemplo, em outros lugares, ainda que ainda são inovadores, por exemplo, na Publi, no cliente arquiteto, ainda é uma coisa que a gente fica se entendendo. Mas isso me ajudou muito, é uma visão que eu tenho também pro Instagram cada vez mais, abraçar mais essa questão de publicidade mesmo, de um jeito inteligente, de um jeito que fica legal até pro público final assistir, sabe? Porque isso traz muitos benefícios, e aí eu entendi essas parcerias, enfim, e eu pensei em solidificar muito essa parte do físico, da experiência. O que é o meu objetivo? Eu entendi que eu já conseguia, eu sou bastante ambiciosa, e que bom, a gente tem que ser mesmo, né? Acho que o mundo tá aí, eu acredito muito que eu mereço tudo de melhor que o mundo tem, ainda tem muitas coisas E merece mesmo. E a gente vai conseguir, porque a gente dedica energia para isso. Então, mas eu entendi o exemplo, que o Instagram, com a minha profissão arquiteta, tá? Ele faz toda a diferença, só que ele pode ser uma estratégia em conjunto com o físico, que eu não via. Pra mim, o físico... Na verdade, eu tinha uma coisa que era do tipo assim, eu queria provar que poderia dar certo sem precisar do escritório físico. Então, por muito tempo, até foi difícil aceitar a questão do escritório físico, porque eu achava, não, mas como assim? Eu tô sendo contraditória com tudo que eu preguei a minha vida toda. Mas hoje eu vejo diferente, eu vejo como mais uma força para trabalhar em conjunto. Sim. Porque tinha um público X que eu não atingia, que é um público talvez mais velho, é um público eles querem ver ali, pô, como assim não tem escritório? Como assim não tem... É um público mais solidificado, e aí se inclusive você achar isso não pertinente para o nosso propósito aqui, você corta. Mas abertamente com você, o que eu entendi? O público com alto poder aquisitivo, um exemplo clássico, Porsche, ninguém compra uma Porsche olhando pelo Instagram. Então, eu entendi que eu já cobrava acima ali de uma grande maioria, mas eu tinha um teto porque eu não oferecia experiência. Então, com o escritório, o nosso objetivo agora é investir nessa experiência, não só física, e como é que eu trabalho de arquitetura e eu não mostro isso para o meu cliente? Como? Eu estou sendo contraditória, sabe? Exatamente. Como que eu falo tanto do impacto da arquitetura e eu não tenho espaço físico externando isso? Eu falei, gente, faz sentido? A Giovana me falou isso, porque ela já defendia muito escritório físico, era dessa coisa online. Ela falou, não, tá sendo contraditório na minha visão. Porque como que eu vendo uma coisa que eu não faço, sabe, pra mim? Que eu não mostro? É a mesma coisa a gente do digital, né? A gente é uma empresa 100% online, mas a gente tem 2 escritórios. A gente tem esse que é o estúdio e tem o outro que você tava lá. Entendeu? Porque para alguns clientes a pessoa, pô, peraí, porque senão parece um monte de moleque com computador trabalhando. Então, assim, e eu penso que essa estratégia que eu fiz foi muito estratégica. Então, repara, a gente atingiu bons resultados sem ter tanto investimento, tendo a equipe funcionando online, para agora eu ter a estrutura necessária para bancar e fazer o escritório do jeito que eu quero. Sensacional. Então, ótimo, melhor cenário não tem. Mas beleza, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar onde eu quero. Né? Exatamente. Foi o que você falou. Então, hoje, o meu foco te respondendo é explorar a experiência do cliente. E aí, o Instagram, ele entra como uma puta... O Instagram, ele traz muita autoridade. Então, o cliente, ele pode até ter uma indicação sua e no escritório sentir confiança, mas quando ele olha seu Instagram... Ele fala, valida tudo. Então, o que eu falo, muitas vezes, o Instagram, ele é uma venda direta e indireta. Sim. Porque é do cliente direto que vem de lá, mas é do cliente que me indicou e viu o projeto, ou é daquela pessoa que eu conheci num evento
E ele fica todo dia ali, arquiteto, todo dia ali, a Aline faz isso, todo dia. Quando ele precisar, ou alguém precisar da família dele, ele só vai lembrar da gente, porque a gente tá quase todo dia ali falando da mesma coisa. Então, a vida direta e indireta. Então, hoje, eu penso que a gente vai potencializar muito mais para atingir esse público, que eu entendo que eu quero menos e melhor. Não quero mais um time gigantesco, não quero mais aquele monte de cliente, eu quero menos clientes que a gente se identificou 100% com a nossa forma de trabalhar, que isso a gente já tem tido, né? Graças a Deus o trabalho do marketing foi bem feito, então o cliente que chega hoje, ele já quer exatamente aquilo, essa linguagem que eu falei, ele não quer outra coisa. Então tem muitos outros arquitetos que fazem isso aí. Então, para justificar, ele gosta, ele vai nessa linguagem, já quer muito disso. Mas com isso, esse marketing já estruturado, com o escritório físico, aí eu penso que vai ser uma explosão perfeita para conseguir. Então, Perfeito. o meu foco hoje está muito voltado para isso. Mas eu quero sim retomar. Eu penso que o online é um campo gigantesco. E eu não penso em desistir, eu só falei, agora não, sabe? Agora não. Só tá em stand-by. Exato. Mas é uma coisa que eu penso em voltar, com certeza. Assim. Maravilha. E antes da gente... Show de bola. E antes da gente encerrar, eu queria te pedir uma coisa. Queria que você olhasse para sua câmera e mandasse um recado para outros arquitetos que estão aqui te assistindo. Para aquelas pessoas que elas estão ali, talvez, naquele momento de confusão. Você falou que no seu começo você era aquela pessoa que queria fazer de tudo. Então eu não sabia o que eu queria. A arquitetura não era o meu sonho, mas se tornou algo que se tornou minha paixão, minha vida, a coisa que eu gosto de fazer. Com certeza tem centenas, dezenas, milhares de outras pessoas que estão na mesma situação. E esse podcast vai acabar chegando até elas. Sim. Então, qual é o recado da Aline para essas pessoas? Primeiro que tudo que a gente deposita energia cresce, absolutamente tudo. E enquanto a gente achar que tem muitas possibilidades, a gente fica perdido. Então, a partir do momento que você, tudo bem, leva o seu tempo para decidir, estuda, vê as possibilidades, mas a partir do momento que você decidir, não olha mais muito para os lados. Porque quando você olha para os lados, você encontra 1000 argumentos de por que faria mais sentido você desistir. Porque quando a gente olha para a grama do vizinho, você não faz. Tudo é difícil. Na verdade, tudo é difícil. Você construir qualquer coisa é muito difícil. Então, se a gente ficar apegado ao porquê de interromper e talvez tentar uma outra coisa, você nunca vai dar o tempo necessário para as coisas amadurecerem. Entende? Então, eu era muito confusa, eu posso falar porque eu era essa pessoa, eu gosto de muitas coisas, muitos universos, mas chegou um momento que eu falei, basta, vou levar meu tempo, mas quando eu escolher, eu não vou mais olhar para o lado. É essa a opção que eu tenho e eu vou fazer o melhor que eu puder com o meu tempo relacionado para isso aqui. E pronto. E eu vou ter muito sucesso, eu vou dedicar energia, eu vou dar o tempo necessário para as coisas criarem a proporção que eu quero. Perfeito. Então, essa seria, né, a sugestão que eu daria. Maravilhoso, Aline. Aline, foi um prazer enorme ter você aqui. Acredito que todo mundo que assistir vai gostar muito, vai se interessar muito, igual eu me interessei enquanto a gente estava conversando. Muito obrigado pela sua generosidade de ter vindo aqui, de ter falado um pouco do seu trabalho, de ter compartilhado detalhes com a gente aqui. E a gente se vê no próximo podcast Power Minds.